Aí deu, parece gravar. Então, tá. Todo mundo enxerga a minha tela? Sim, está aparecendo. Sim. Então, vou começar. Bom, então, vamos lá. Então, projeto de pesquisa, né? A ideia, então, aqui é a gente falar bem... vou fazer uma apresentação bem básica, assim, porque metodologia necessariamente da pesquisa que vocês vão fazer, eu também não tenho tanto domínio, e principalmente, além do eu não ter tanto domínio das diferentes metodologias que podem ser feitas, né, entendo mais qualitativo, isso é o orientador de vocês, o orientador da gente que vai falar com a gente, né, que vai definir com a gente qual é a melhor metodologia para atingir o objetivo que a gente quer. Porém, eu acho que é interessante a gente falar como montar um projeto, né? Necessariamente, que até chegar na metodologia, que a metodologia é o final do trabalho. Depois da metodologia, tu já tem o projeto pronto. Vamos lá. Tema versus temática. Aí aqui é temática, então. Para contextualizar. A temática, então, seria o bosque, até usei o exemplo ali, né? O bosque de árvore, né? Seria o grande campo. Aí eu até usei exemplos, desenvolvimento motor, futebol. São temas amplos que pode generalizar muito fácil. Não vai fazer um trabalho sobre desenvolvimento motor, até pode fazer, mas a chance de não ter profundidade é muito grande, um tema muito amplo, né? Ainda mais tem que delimitar ele, né? E aí, por isso que entra o tema. O tema é seguinte, árvore dentro desse bosque cheio de árvores que tu vai escolher para fazer aquilo que o Rigo falou também já, é o recorte que tu vai ter que fazer para fazer a tua pesquisa, né? Então aí eu dei até alguns exemplos ali, em vez de desenvolvimento motor, a gente usa desenvolvimento motor na educação infantil, ou estágios motores nos anos finais do ensino fundamental, por exemplo, avaliar como é que está o desenvolvimento motor das crianças ao final do ensino fundamental, se eles estão atingindo os níveis ideais, etc. No caso do futebol, o ensino do futebol como ferramenta sociocultural nas aulas de educação física, por exemplo. Não é só futebol, tem futebol profissional, tem categoria de base e tem futebol que é jogado calherreiro, né, que se fala, né, futebol de rua agora, que tem um nome. Tem vários tipos de futebol, mas a gente quer falar do futebol que é usado como ferramenta sociocultural nas aulas de educação física. Isso é bem importante que a gente saiba, porque apesar de ser uma coisa bem simples, isso muda muito. Agora, no próximo slide, eu vou falar de... deixa eu ver como a gente entende. Aí. É bem importante que a gente saiba isso, esteja bem vivo na nossa cabeça, porque a gente entendendo qual é a nossa temática, a gente consegue delimitar pro tema, né? Aí agora eu vou explicar melhor isso. Então, tema. O tema é a ideia central do nosso trabalho, né? Como eu falei ali, o tema eu quero trabalhar o futebol nas aulas de educação física do ensino médio, tá? E a delimitação, então, o que é? Eu vou enxugar ainda mais para minha pesquisa ser factível, para mim conseguir realizar uma pesquisa que eu possa, ainda mais quando a gente fala de pesquisas qualitativas, a gente fala assim de pesquisas que a gente não vai generalizar ao universo, né? As quantitativas, que são pesquisas como, por exemplo, eleições, quem que vai se candidatar e tudo mais, aquela coisa objetiva, fulaninho tem tantos por cento de intenções de voto. Isso são pesquisas que são feitas para generalizar. Eles fazem um cálculo amostral para saber determinado X número de pessoas são suficientes para falar pela população inteira sobre aquele assunto, no caso. Só que no caso das pesquisas, e principalmente as que a gente vai fazer nessa pós, devem ser qualitativas, a maioria delas. E quando a gente fala em qualitativo, a gente não tem como entrevistar ou observar um número muito grande de pessoas, porque ainda mais tempo, né? Então a gente nunca vai falar, a gente vai falar muito sobre, tipo assim,
Vou dar o exemplo do meu TCC da faculdade, tá? Era a motivação nas aulas de educação física no ensino médio. Só que era nas aulas de educação física no ensino médio, na escola X, entendeu? Na escola que eu fiz intervenção. Eu não posso dizer que a motivação dos alunos se dá no ensino médio se dá da mesma forma que encontrou na educação física. Eu sempre tenho que falar, ó, de acordo com os estudos e com o contexto que eu observei, a motivação é assim, mas não posso generalizar por causa que eu estudei um contexto. Eu não peguei uma amostra que fale pelo resto, né? Então, basicamente isso, tá. Mas continuando, voltando aqui. A delimitação do assunto, então. Mais ou menos como eu falei. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui no trabalho, vou fazer uma pausa, eu tinha aberto aqui meu projeto de pesquisa da UFPEL. Pessoal, o meu projeto de pesquisa da UFPEL, eu não sei se eu vou usar ele ainda, mas independente se a pesquisa é uma pesquisa interessante de se fazer, eu quero mostrar os passos para vocês. Aqui. Delimitação do assunto. Tá? Impacto da Covid na prática da educação física escolar. Aí a delimitação é eu falar especificamente aonde eu vou realizar essa pesquisa, mais ou menos, entende? Então, impacto da educação física, eu repito o termo, da educação física escolar, nas escolas estaduais Carlos Fagundes de Melo e Cândido José de Godoy, que são duas escolas dos arredores aqui de onde eu moro, em Porto Alegre, né? Aí depois a gente vai entrar nas outras questões, já vou falar sobre o problema e o objetivo. Então, não sei se ficou claro essa questão do objetivo, da delimitação, perdão. É bem isso, é tu delimitar o teu tema, ao ponto que tu consiga fazer uma pesquisa e dizer se aquilo que tu está avaliando acontece ou não acontece e tudo mais. Posso perguntar, Vitor? Claro, fica à vontade. Naquele teu projeto ali, teria uma temática? Qual seria ela? A temática ou tu foi direto pro tema? A temática tu não usa, a temática tu só tem pra ti, entendeu? Tu não chega... Tá. É o assunto que tu quer. Isso, é o assunto. No caso, a minha temática seria a Covid, por exemplo, entendeu? E educação física, entendeu? Tá, entendi. Mais ou menos, isso. Aí, então... Então, agora sobre o problema, né? De pesquisa. O problema de pesquisa. Aí eu botei ele até hipótese, mas a hipótese a gente não usa muito em pesquisas qualitativas. Uma coisa que eu vou falar para vocês, que isso é bem importante, eu posso estar falando coisas aqui para vocês, que daqui a pouco vocês vão ter uma reunião, um encontro com o orientador de vocês, e eles vão dizer o oposto do que eu estou dizendo, tá? Por quê? Porque a pesquisa não existe só um jeito de fazer. Existem algumas coisas que são padrões, tá? Por exemplo, essa coisa do tema, da temática, da limitação do assunto, isso é meio padrão. Mas existem, por exemplo, eu tive na faculdade professores que me orientaram a não botar hipótese em quantitativo no meu TCC, e quando eu fiz a cadeira de pesquisa, eu tive que colocar uma hipótese no meu projeto de pesquisa. Só que, de forma geral, hipótese não é uma coisa que tu faz em pesquisa qualitativa. Por quê? Porque tu depende... A hipótese, ela é uma avaliação que tu possa responder a partir da tua pesquisa. E como tu está fazendo uma pesquisa qualitativa, que não necessariamente tu vai ter uma resposta meio clara, digamos assim, por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade em fazer pesquisas qualitativas, porque tu vai falar das falas das pessoas e não dos números, então às vezes pode se tornar mais trabalhosa. Tu não pode ter uma hipótese, tu até pode ter uma ideia do que pode ser, entende? Mas tu não pode formular necessariamente uma hipótese com variável dependente e independente. Eu vou explicar rapidamente o que é variável dependente e independente para ficar registrado, mas eu acredito muito forte que isso não vai ter nos projetos de vocês, tá? Necessariamente. Mas eu só tô entrando. Só me confirma se vocês conseguem admitir ou só aparece para mim que o pessoal tá tentando entrar. Só aparece para mim. Só para ti, eu acho. Tá, então tá. Que aí eu continuo fazendo o que eu tô admitindo o pessoal aqui. O que é a variável dependente da hipótese? Tá, vamos voltar pro tema do meu... Peraí, eu vou pegar aqui o meu... não tenho aqui. Tá, mas enfim, eu vou falar então. Depois se eu achar, eu envio junto no material lá no grupo. Vou dar o exemplo do meu TCC, tá? A motivação nas aulas de educação física no ensino médio. De acordo com a hipótese tu sempre formula de acordo
não necessariamente precisa, mas ela fica mais forte se tu formula de acordo com referenciais teóricos, tá? A maioria dos estudos sobre motivação no ensino médio, nas aulas de educação física, apontam que os alunos se motivam intrinsecamente. Motivação intrínseca é aquilo que eu faço, que eu gosto, né? Eu não tenho nada, o ambiente não interfere tanto. Por exemplo, eu jogo futebol porque eu gosto de jogar futebol, me sinto bem. Independente se eu ganhar, perder, se me pagarem para jogar futebol ou não me pagarem, ou às vezes até eu ter que pagar, eu vou jogar igual, porque eu gosto. Isso é motivação intrínseca. Então, as pesquisas apresentam que a maioria das pessoas que fazem, dos alunos que se motivam nas aulas, demonstram esse tipo de motivação, a intrínseca, que vem de dentro deles. Então, eu poderia formular uma hipótese. A maioria dos alunos se motivam intrinsecamente. Essa é a hipótese. A maioria dos alunos se motivam intrinsecamente. Aí, as variáveis dependentes. O professor motiva os alunos as aulas de educação física que o professor dá interferem na motivação dos alunos. Aí qual é a variável? Qual é a variável independente? As aulas de educação física. Desculpa, as aulas de educação física do professor. Porque é a variável que não independe de mais nada. Já a motivação dos alunos na aula de educação física, com base ela é com base nas aulas, pela outra variável que eu dei. Você tá ficando, não sei se estou confundindo vocês. Tem que achar o negócio escrito. Ou vou escrever no Word, que aí fica mais visível, eu acho. Pera aí, vou botar aqui embaixo. Aqui. Por exemplo, as aulas de educação física, eu, professor, são motivam, por exemplo. Estou criando alguma coisa aqui agora, assim. Não é as melhores variáveis do mundo, tá? Mas é só. Eu, professor, motivam os alunos nas aulas. Aí aqui, motivam os alunos nas aulas é uma variável. Não deu muito bem, tá? Vamos lá. É uma variável. As aulas de educação física e o professor é a variável independente. Por quê? Porque os alunos, para se motivarem nessas aulas, eles precisam das aulas que o professor vai dar. Vocês estão entendendo mais ou menos? As aulas, elas vão acontecer. Só que a motivação dos alunos só vai acontecer de acordo com as aulas que o professor der. Então, a motivação dos alunos das aulas depende da metodologia que o professor vai usar nessas aulas. Vocês entenderam mais ou menos? Sim. Vitor, se me permite... Claro, fala. Não estou desqualificando teu trabalho. Primeiro, até ótima a tua iniciativa, tá? Mas eu estou com dificuldade em entender. Desde 2015, aqui, para mim, o futebol não é mais escolar, tá? Até venho te trazer essa dúvida e esclarecimento para mim, porque até pelas competições de jergues não se tem mais futebol. O futebol entrou numa outra gama, que é de patrimônio cultural, tá? E devido à dificuldade de ter equipes dentro da sala de aula, digamos assim, para trabalhar o futebol, não se tem mais ele aqui na grade curricular. E andei pesquisando também na BNCC, tá? Sobre a prática do futebol, e só tem contexto histórico, cultural, né? Por meio cultural. E aí vem te perguntar, tá? Para mim poder entender mesmo a gama do futebol, porque ele é tão rico no nosso país, patrimônio histórico, porém não é mais considerado esporte escolar, porque já também os clubes estão intervindo nas categorias de base. Aí vem de trazer esse questionamento, essa dúvida até para mim, desculpa trazer em meus colegas, tá? Mas é uma coisa que eu acho que é importante comentar. Sim, não, a questão do futebol eu até não tinha, não, eu usei como um exemplo assim, a título de exemplo, né, não necessariamente, até não, justamente por isso, foi um exemplo que eu pensei da minha cabeça, eu não me informei, é sobre isso que tu tá falando, né, aquilo que eu usei, isso, né? Isso, sobre a temática, né, que é futebol. Isso, a ideia dessa questão é que eu pensei, tá, quando eu formulei esse tema.
Justamente por isso que eu estou dizendo. Eu estou comentando temáticas que existem e possíveis temas. Agora, se esse tema é factível ou não, aí a gente tem que levar para o orientador ou pesquisar necessariamente, né, em artigos que já existem e tudo mais na bibliografia. Mas basicamente por que eu coloquei isso? Porque a gente sabe, né, daquelas questões socioeducativas que o esporte promove, aí poderia fazer isso com o basquete ou qualquer outro esporte. Aí, no caso, eu usaria a ferramenta do futebol ou futsal como ferramenta sociocultural de aprendizagem. Aí eu iria explorar essa questão nas aulas de educação física. Não sei se tu entendeu mais ou menos. Entendi, entendo até, e também quero te comentar que o professor Reiser criticou o esporte como ferramenta, porque ele disse que é muito mais do que isso. Ele comentou que é um fenômeno cultural, né? Sim. Ele comentou na última aula, né? Sim, ele criticou isso aí, até botei a palavra ferramenta no nosso trabalho que nós fizemos, e aí tá picando isso aí, sabe? Sim. Pois é, aí já entra numa seara aí que tu aí já é nível Rezer já, né? Aí já não. Aí, eu acho que, se não me engano, né? eu tinha até ferramenta alguma coisa. Eu fui pesquisar depois. Eu acho que tinha só no segundo, no primeiro não tinha, mas eu já tirei já do segundo já, né? Tá, mas... Vitor, Oi, fale. a questão da variável poderia usar assim, ó, por exemplo, quando tu planeja uma aula teórica, os alunos têm uma resposta. Quando tu planeja uma aula prática, assim, com algumas coisas diferentes, ele tem outra resposta. Seria isso mais ou menos a variável? Isso, a variável independente é aquilo não depende a independente é que gera resultados, entendeu? Então a tua metodologia da aula é que vai gerar o resultado, tá? Então, se os alunos a resposta que os alunos vão dar à tua metodologia teórica ou prática que seja, vai ser a variável dependente, tá? Porque depende da aula que tu der, entendeu? Entendeu mais ou menos? Não? Confundi mais. Entendi. Não, eu respondi que o áudio estava desligado, mas entendi sim, obrigada. Ah, tá bom, é mais ou menos por aí, tá? E a independente seria a própria motivação do aluno, é isso, né? Na verdade, é o contrário. A motivação do aluno, apesar de eu ter dito que ela é mais intrínseca, porque se nós assumirmos que os alunos se motivam intrinsecamente, a maioria deles, tá? Por que a gente vai buscar metodologias diferentes se os alunos já se motivam porque eles gostam daquilo, entendeu? Então, a gente tem que resgatar, de certa forma, aqueles alunos que não se motivam intrinsecamente. Então, qual é a ideia? Falando ainda sobre motivação, seria dar motivos plausíveis ou apresentar diferentes metodologias para que os alunos que não se motivam passem a se motivar e os alunos que já se motivam permaneçam e não percam essa motivação, digamos assim. Então, a questão da motivação seria uma variável dependente, porque ela depende da aula que tu der, tu entende? Tá, e qual seria a independente? A independente é a aula. Por quê? Porque é tu que decide, entendeu? A dependente, ela só é uma reação. A dependente, ela só vai reagir à aula que tu der. Vamos ver se nós conseguimos outro exemplo que não dá motivação. Vamos ver se eu consigo. Vou montar outro exemplo aqui. Tá? Vou pensar. Os alunos os alunos do ensino médio têm atrasos motores por um déficit no desenvolvimento motor ao longo da sua jornada educacional. Não é uma melhor hipótese que eu formulei, tá? Mas vocês entenderam, né? Então, qual seria a independente? A independente é o atraso. Aliás, desculpa, a independente é o que eu fiz, esse até chegar lá, entende? Eles não terem desenvolvido as suas capacidades motoras até chegar no ensino médio. E a dependente é hoje eles estarem atrasados
no desenvolvimento motor por causa de eles não terem desenvolvido. Entendeu? Ou, não sei se eu me expressei bem. Vou falar de uma forma mais bem colocada, tá? Os alunos, a maioria dos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, tem atrasos motores em decorrência da sua da sua falta, do seu déficit motor do seu déficit no desenvolvimento motor ao longo da formação, tá? Então, esse déficit do desenvolvimento motor ao longo da formação é a variável independente. Por quê? Porque é uma coisa que tu não tem como mudar. Entendeu? Aliás, desculpa, é uma coisa que tu tem como mudar. Porque tu pode ir lá voltar nos alunos que estão no ensino fundamental e melhorar as aulas, dar mais experiências motoras para eles desenvolverem a capacidade, a motricidade deles. E a variável dependente é como eles chegam no ensino médio quanto ao desenvolvimento motor deles. Por quê? Porque depende do que eles vivenciaram lá no ensino fundamental, na primeira infância, etc. Entendeu? Tipo, a dependente é a consequência da independente. Acho que mais ou menos deu para entender. Eu não quero também enrolar muito vocês, porque isso é meio complicado. Eu demorei até a entender isso também. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou seguindo, e se vocês quiserem, no final a gente fica mais um pouco ali, tá? Só para nós continuar aqui o conteúdo. Mas fiquem à vontade de perguntar, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Obrigado. Tranquilo. A gente dá mais exemplos aqui, sem tanta pressa. Vamos lá. Então, o problema de pesquisa. Como é que a gente formula o problema de pesquisa? Vamos voltar lá no meu projeto que eu montei. Que aí fica mais visível. Tá. Ó, o tema, né? Tudo é com a limitação, o problema e até os objetivos é com base no meu tema. Então, o meu tema. Por isso que é importante ter clareza do tema. Ó, impacto da Covid na prática da educação física escolar. Então, qual é o problema? O que eu quero entender? Quais os impactos, né? Então, eu tenho que botar uma pergunta, uma palavra aqui, quais ou como impactou, mas quais é uma palavra boa. Qual o impacto? Mas como eu uso impactos aqui, ó, uma coisa que é interessante também falar é quanto menos vocês mudarem as palavras do tema, de limitação e problema, manterem, só tornarem, por exemplo, no problema, tu torna o tema com um tom de pergunta, entende? É basicamente o mesmo tema, só que tu tornou com um tom de pergunta. Então, se vocês olharem aqui, ó, da delimitação para o problema, pouco mudou. Então, ó, quais os impactos que a Covid-19 causou na prática da educação física escolar? Aí eu repito, nas escolas A e B em Porto Alegre, entendeu? É basicamente eu repetir. A única coisa que eu botei a mais foi causou aqui. O resto é a mesma coisa das outras, da delimitação. Entenderam mais ou menos? Deixa eu dar outro exemplo aqui, deixa eu ver se tem outro trabalho, outro projeto aqui. Aí... vou pegar o meu TCC aqui, peraí. Da Unicinos. Ó. Deixa eu descer aqui. Ó. Quais os fatores motivacionais dos alunos nas aulas de educação física no ensino médio? Ó, a motivação nas aulas de educação física no ensino médio. Eu só acrescentei fatores motivacionais. Entendeu? Por quê? Porque aqui embaixo já vou... Porque aqui... Por que eu troquei? Vou explicar já. Porque nos objetivos ficou melhor botar fatores. Porque senão eu poderia botar qual a motivação dos alunos. Mas como não é só uma motivação, são muitos fatores que interferem. Então, como é esses fatores que me interessam avaliar, é interessante eu colocar no problema quais os fatores, né? Isso aí vai de tema para tema, tá? Isso não é uma regra. Mas, em via de regra, digamos, repete sempre o mesmo, porque aí não tem erro. Repete tema, aí tu delimita um pouco mais teu tema e a delimitação vira o problema. Entenderam? Aí tu faz o problema de pesquisa. Por quê? Porque o problema de pesquisa é
o porquê tu vai pesquisar, porque se tu não consegue formular um problema, tu não tem por que fazer aquela pesquisa. Porque, de certa forma, querendo ou não, toda pesquisa tem que responder a um problema, né? É uma importância, uma relevância. E aí, após isso, então, tu vai definir os teus objetivos, o objetivo geral e os específicos. Basicamente, o geral é o objetivo amplo do trabalho, no caso da motivação, entender a motivação, né, o que interfere na motivação, e aí os específicos é buscar responder esse objetivo geral. Então, os objetivos específicos, eles têm que dar conta de responder na sua completude o objetivo geral, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Vitor, Oi, fale. volta o teu slide aqui, só uma pergunta. Tá, tô voltando. Aí, deu. Tá. Aqui como problema e hipótese, tu colocou quant, mas os fatores motivacionais são qualitativos ou são quantitativos? Aí é que daí vem a metodologia, é o Yosemar que tá falando, né? Isso. Aí vem a metodologia, Yosemar, porque tu pode fazer um trabalho pela motivação. Tu pode usar o mesmo tema e fazer um trabalho quantitativo ou fazer um trabalho qualitativo. O meu trabalho foi qualitativo, então eu usei os fatores de uma forma qualitativa. Porém, eu já vi trabalhos sobre motivação que são quantitativos. E como o Rigo já me disse, né, e pelo que os professores se apresentaram, eles trabalham muito com qualitativa, entendeu? Então, quase certo, assim, que se não for 100%, 90%, 95% dos trabalhos da nossa especialização vão ser qualitativos. E eu vou te dizer que, como a gente está falando em educação, é até mais legal, por causa que a qualitativa tem essa coisa da fala, entende? Tu entender o ser humano, qual é a nuance do ser humano, né? Já que tu tá falando outras áreas, tipo psicologia, talvez medicina, sei lá, talvez os dados sejam mais interessantes, mas enfim. Tu entendeu, Jamar? Depende Sim. da metodologia que tu usar. Uma coisa não exclui a outra, tá? Tá, então os objetivos gerais têm que dar conta do específico. Deixa eu abrir de novo lá. Aqui, deixa eu ver aqui. Mostrar esse aqui tá em vermelho porque eu mandei pro orientador, então não necessariamente isso aqui tá... E aí que eu vou dizer de novo, eu ia dizer agora, não necessariamente isso aqui tá super certo, mas também seria uma frase errada, porque eu posso mandar, a minha orientadora que eu escolhi é a Priscila, tá? Que ela fala sobre motivação, e sobre desenvolvimento motor e tudo mais. O que que eu vou dizer? Esse mesmo trabalho que eu tô mostrando para vocês, pode ter um professor que vai olhar e vai achar excelente, nenhum problema, e pode ter professor que vai achar vários probleminhas, entende? O método que eu estou mostrando para vocês é um método que vai, digamos assim, dar um norte para vocês, entende? Por isso que eu falei, é para quem às vezes a gente não tem muita ideia de como fazer, já ter pelo menos uma base, tá? Então, o meu objetivo geral é identificar tá, não, esse aqui não é o meu, esse aqui é o meu, esse aqui tá, esses objetivos foi do meu TCC, deixa eu mostrar mostrar esse aqui primeiro, tá? Dá 2 exemplos. Então, meu objetivo geral foi identificar os fatores motivacionais dos alunos nas aulas de educação física na escola Carlos Fagundes de Melo de Porto Alegre, tá? Então, eu quero saber os fatores motivacionais. Então, eu vou investigar. Esse verbo aqui interfere muito em como vai ser o verbo que tu usa ali no objetivo geral. Aqui também, identificar, quantificar. Se tu bota quantificar, a tua pesquisa já é quantitativa, desculpa. Então, identificar é uma questão mais de observar, entendeu? Identificar, analisar, descrever, são verbos que remetem mais a pesquisas qualitativas, né? Então, aqui, investigar as motivações intrínsecas dos alunos nas aulas de educação física. O resto tudo igual, só que eu mudei, investigar a motivação intrínseca dos alunos. Aquilo que eu falei, a motivação que vem de dentro. Aí depois eu investigar as motivações extrínsecas, que é o que vem de fora, e possíveis fatores que desmotivam. Por que possíveis fatores? Porque eu não posso dizer investigar o que desmotiva, porque aí eu já estou partindo que eles são desmotivados. Apesar de a gente ter sempre uma hipótese que existem alunos desmotivados, a gente não pode partir do trabalho dizendo algo, entende? A gente não pode partir antes de fazer o trabalho e dizer que tem alunos que são desmotivados. Então a gente tem que investigar. A motivação intrínseca e extrínseca a gente sabe que vai ter, mas a gente não pode dizer que eles são desmotivados ou alguma coisa do gênero.
Então, identificar possíveis fatores que desmotivam os alunos, e o resto é igual, nas aulas de educação física, no ensino médio, escola XX. Tá. Eu vou mostrar o outro, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida... Ô, Vitor, Vale. isso que tu tá nos mostrando é a montagem já de um TCC, né? Da monografia, pronto, né? Isso não é o pré-projeto do Rigo, não precisa entrar toda essas... ali o problema, o objetivo... Eu não cheguei a olhar muito bem o slide, mas pelo que eu vi, tem isso aí sim. Porque Tem? isso aí é um projeto, na verdade. Esse que eu tô mostrando pra vocês não é o trabalho pronto, isso é só o projeto. Ah, já é o pré-projeto. Ah, tá, eu estava com essa dúvida, se tinha que ter todas essas etapas. No trabalho, tu não coloca isso tudo, entendeu? Entendi. No trabalho, esse aqui, ó, problema de pesquisa, às vezes, dependendo, tu nem coloca, dependendo do teu trabalho. Do artigo, no caso, tu faz um artigo. Sim. Numa monografia, claro que vai entrar, mas se tu fizer em formato de artigo, que eu acho que é mais fácil fazer, né? Porque é 20 páginas, a monografia às vezes é mais. Sim. Tu vai colocar isso no final da tua introdução, tá? Uhum. Vai colocar o teu problema e os teus objetivos como um parágrafo na tua introdução. Dentro da introdução, né? Isso, Tá. da introdução, entendeu? Então, aqui tu faz bem picotadinho, porque aqui é o projeto, tem que ficar bem claro o que tu quer fazer, entendeu? Tá, entendi, sim. Tá. Então, aí o objetivo geral. Pro Rigo, só uma pergunta. É que assim, ó, eu não acompanho as aulas de terça, então eu tô bem perdida. E pro Rigo, ele quer assim picotadinho ou ele quer inteiro corrido? Pro pré-projeto? Aí é que tem, por causa que se tu fizer assim, ele não vai dar. Eu não sei exatamente como ele quer, mas o projeto geralmente é feito assim, digamos assim, picotadinho. Por causa que fica mais fácil para quem lê entender, entendeu? Sim, sim. É que tem um slide lá que eu vi que a Yasmin botou. Na verdade, assim, nem tá muito bem explicado o pré-projeto, né? Lá no e-aula, tá, assim, só o pré-projeto, só a introdução, metodologia, objeto de conclusão, só tá assim, entendeu? Por isso fiquei nessa dúvida se era assim em cada tópico. Eu tô fazendo tópico por tópicos e eu acho mais interessante tu fazer um projeto tópico por tópico, porque tu entende mais como é que é o teu projeto. E eu tenho certeza que se vocês entregarem isso pro Rigo, ele não vai dar errado. Ele vai dar a nota igual, porque isso não tá errado, entende? Sim, não, eu acho que é até melhor da gente enxergar, né? Isso, porque se tu coloca tudo num... Isso porque isso, da forma que, como a colega falou, tá lá a introdução, metodologia e não lembro o que mais. Mas, referencial teórico também deve ter. Se tu coloca tudo isso junto, isso já é formato de artigo, entendeu? Tudo junto. Ainda mais se tu coloca só introdução e depois metodologia, dependendo do trabalho que tu vai fazer. Entenderam? Pessoal, na verdade, assim, ó, daria 2 trabalhos para a gente se a gente vai fazer um pré-projeto só com aqueles 4, 5 itens que o professor Rigo mostrou no slide. Tu igual vai ter que fazer um projeto mais elaborado como esse que o Vitor está mostrando, porque sem isso a gente se perde na hora de fazer a monografia. Exato. Sim. E na monografia, depois, toda essa parte do projeto não vai fora, mas você não escreve isso. Tu usa isso para montar todo o teu referencial e o trabalho em si. Isso. Não, e algumas coisas eu não sei quem tá falando, não consigo ver quem tá falando. É a Gabriela. Oi, Gabriela. Exatamente, Gabriela. E algumas coisas tu até usa, isso aqui, ó, justificativa. No projeto tem um termo que se diz justificativa. Essa justificativa, talvez tu mude alguma coisa que outra, tá? Mas muito da justificativa vai ser a tua introdução do projeto final, entendeu? Do trabalho final. Isso é verdade. Tudo e a isso... questão do referencial teórico também usa depois um monte, né? O referencial teórico tu usa basicamente o mesmo, assim, sabe? Tu muda algumas coisas. O que tu vai mudar muito vai ser verbos, entende? Porque no projeto tu tá projetando, tu fala assim, analisaremos, não sei o quê. E aí no final do trabalho, analisou-se, né? Porque tu já fez. Entendeu? Só isso, algumas coisas mudam, mas então, por isso que eu digo, se vocês querem, é melhor vocês fazerem dessa forma, porque aí você já tem um projeto, entende? Pronto. Tá, não entendi. É que eu tava com essa dúvida por causa do que não tava batendo com o que tava lá, entendeu? Sim, mas sim. Obrigada. De nada. Fique à vontade para perguntar.
Estou dizendo sempre. Então, vamos lá. Qual é o objetivo geral, né? Identificar quais os impactos da Covid causou na prática da educação física escolar nas escolas que eu citei ali. Então, eu quero saber quais os impactos, mas que impactos são esses, né? Quais os possíveis impactos? Eles podem ter impacto na motivação, então eu vou falar aqui, ó. Aí, em vez de eu destrinchar a motivação que eu fiz no TCC, vocês lembram que era motivação intrínseca, extrínseca e depois desmotivação. É só um parágrafo sobre motivação. É só um objetivo sobre motivação. Por quê? Porque eu falei impactos no geral, é mais amplo impactos da palavra, né? Então, quais os impactos na participação dos alunos nas aulas e quais as alterações, né, da rotina que a Covid causou. Então, quais os impactos que pode causar quanto à motivação, quanto à participação e quanto à rotina e a percepção dessa rotina, dessa nova rotina feita pelos alunos, né? Porque a ideia é fazer entrevista só com os alunos. Então, entender como eles estão se motivando nesse novo momento, como está se dando a participação deles e como é a percepção deles da percepção que eles têm frente a essas mudanças na rotina escolar. Vocês entenderam? Aí esses são os objetivos específicos. Eu já vou dar entre aspas, um spoiler. Uma coisa que é legal vocês fazerem, como se vocês fizerem qualitativo, e provavelmente vocês vão fazer, e usarem na metodologia Bardan, que é uma metodologia que ela trabalha sobre análise de conteúdo, cada um dos objetivos específicos pode se tornar uma categoria de análise nos resultados de vocês, entende? Aí vocês montem um roteiro de entrevista semi-estruturado que dê conta de perguntas sobre isso e sobre isso. E aí vocês criam um tópico, por exemplo, lá, resultados. Aí, por exemplo, impacto da Covid na motivação. Na motivação dos alunos. É um tópico. Aí depois outro tópico. Impacto da Covid na participação dos alunos. Outro tópico. Último tópico. Percepção dos alunos frente às alterações na rotina escolar pela Covid, ou não precisa botar Covid, como vocês acharem melhor, tá? O terceiro tópico. E aí, conclusão, acabou o trabalho de vocês. É uma possibilidade. Tá, entendeu? E é uma maneira que eu acho até mais fácil de fazer. Inclusive, os trabalhos que eu faço qualitativo, eu sempre faço isso. Eu uso os objetivos específicos para ser já os tópicos dos resultados. Então, eu pego, eu vejo, se não tem uma entrevista de algum outro trabalho que demanda do que eu quero saber, eu crio um roteiro semi-estruturado e com base nesse roteiro semi-estruturado que tenham perguntas sobre o objetivo A, o B e o C. E depois lá na metodologia, isso aqui eu não vou entrar muito com vocês porque, como eu falei, senão vou confundir muito. Mas aí lá na metodologia, esse aqui é o projeto, né? Não, porque não vai ter. Mas lá depois que eu fizer o trabalho, eu uso esses objetivos específicos para fazer a minha metodologia. Vocês entenderam mais ou menos? Ou entenderam? Entenderam, né? Vou voltar aqui. Tá. Então eu acho que já ficou mais claro, né? O objetivo geral é o que eu quero entender sobre o meu tema, e os específicos é como eu vou fazer para entender melhor esse objetivo geral. Entenderam? Então agora vamos mais por partes, né? Como eu falei, a justificativa que depois vai ser a introdução de vocês. O que tem que ter numa introdução para ela ser relativamente boa, né? Você tem que introduzir a temática e o tema principalmente. Então, não é uma regra, né, gente? Né? Como eu falei, pesquisa é muito situacional, depende de quem está lendo e de quem está escrevendo. Mas, por exemplo, eu estou falando de Covid na minha pesquisa do meu projeto, né? Do meu projeto da UFPEL. Então, o que eu tenho que começar? Falando da Covid. A pandemia no coronavírus começou aonde? Como é que começou? O que aconteceu? Entendeu? E aí já no segundo parágrafo, até mesmo no primeiro, dependendo, eu já começo a ir mais pro meu tema, né?
Ó, esse vírus acarretou em mudanças repentinas, até mesmo drásticas, da população mundial. No Brasil não foi diferente. E aí eu já levo para onde eu quero tratar, que é criança e principalmente o adolescente. Ah, não, esse aqui é amplo, né, da escola em geral. Então, as crianças e adolescentes, que estariam aprendendo normalmente suas devidas instituições. Aí eu falo alterações do MEC, né? O que o MEC, falo sobre os decretos que o MEC paralisou e tudo mais. Vocês estão entendendo? Então, eu vou voltar lá para o slide, que aí fica mais visível. Eu tenho que introduzir o meu tema. No caso do tema que eu estou usando, mostrando para vocês, é a COVID. Então, eu introduzo a COVID. Na educação física escolar, aí eu já comecei a introduzir o MEC, né, porque eu estou falando de educação, e o embasamento teórico, que provavelmente obviamente é o MEC, e lá os dados, não lembro que referencial eu usei para falar da Covid, mas deve ser algum documento nacional, algum decreto, que tá Brasil lá, ó, Brasil ali, aí vocês coloquem sempre um referencial teórico ali, ó, detectado na cidade, onde apareceu o vírus, essas coisas é legal de colocar. Por exemplo, você vai falar de motivação. A educação física. Falando de educação física escolar e o trabalho docente, tá? A educação física escolar, não sei o que, os professores ultimamente não vêm sendo valorizados. E aí é interessante vocês acharem alguém que escreveu sobre isso já. Certamente alguém escreveu falando que os professores não têm o devido valor e devida importância, né? Aquela coisa até que a Andrés estava falando ontem, né? Que não chamam professores específicos da área para discutirem suas áreas, sabe? Isso é uma coisa que certamente eu já li também em algum lugar e vocês podem usar para começar uma introdução falando sobre trabalho docente na educação, entendeu? Que mais? Onde é que eu tava? Introdução, justificativa, né? Tá, aí no meu aqui que eu falo, ó, educação no país vem sendo sucateada, não sei o quê. Aí eu falo, aí eu já começo entrando sobre motivação. Vocês podem colocar, vou voltar lá pro slide para mim, continuar na ordem. Vocês podem colocar sempre um embasamento teórico para tematizar o assunto. E aí, após vocês introduzirem o tema de vocês começam a justificar a proposta de pesquisa. Qual a relevância da pesquisa de vocês? Vou mostrar aqui o do meu projeto do meu TCC. Aí eu falo aqui, ó, que tem os autores Ross e Gilbert, demonstram no estudo que a desmotivação nas aulas de educação física ela é gradativa ao longo das séries. Aí tem dois tipos de justificativa para mim dar. Ó, tem a relevância para a pesquisa em si, para o campo, e a minha motivação pessoal. Essa motivação pessoal, alguns orientadores não pedem. Eu acho legal, porque aí mostra qual é ainda mais que é um TCC, não é necessariamente... É um artigo, mas é em nível de TCC, né? Então, demonstra qual é a relação que vocês têm com aquele tema estudado, né? Então, eu vou mostrar aqui no meu. Ó, tive a oportunidade de vencer essas situações no período que fui aluno do ensino médio e quando fui estagiário de educação física, atividades extracurriculares, também em uma escola pública, aí eu boto ano, aí eu vivenciei essas realidades e tá, e essas vivências me motivaram a realizar essa temática agora no meu trabalho de conclusão de curso. Então, se vocês pensarem, todo o trabalho a ideia que vocês têm para o TCC de vocês tem uma motivação pessoal. Não é só, esse campo esse tema é relevante para o campo. É relevante para o campo, mas alguma motivação pessoal vocês tiveram para pensar nele. Porque vocês observaram isso, porque quando vocês participaram de tal projeto, vocês perceberam aquilo dali, que nem acho que foi a Luciana que falou do TikTok, elabora alguma coisa nisso. Eu comecei a pesquisar sobre aplicativos. A pandemia foi uma coisa que trouxe aprendizado sobre novos aplicativos de streaming e por isso eu conheci era o parkour, se não me engano, né, Luciano? E aí eu comecei a me envolver com parkour, não sei o que lá. Uma coisa bem breve, assim, um parágrafo já tá legal. Entendeu? Explicando mais ou menos de onde é que vocês se envolveram com aquele tema. E após isso, o que é mais importante ainda,
é a relevância para o campo, né? Ó, aqui eu já falei, quando eu falo do Ross e Gilbert, que a educação física aparenta ser desmotivacional ao longo das séries, já é uma relevância, entende? Vou ver se eu vou mostrar no outro trabalho aqui da UFPEL. Vamos lá. Cadê? Aí eu tô falando aqui do Enem, não sei o quê. Aí aqui, ó, lembra o justificativo no final aparece o objetivo geral e os específicos? Ó. Portanto, o estudo em questão apresenta o objetivo geral, a busca. Isso daqui não precisa ter no projeto de vocês. Por quê? Porque vocês falam lá em cima, né? Isso aqui eu coloquei porque essa minha introdução já está nos moldes. Aliás, essa minha justificativa, eu já escrevi ela mais ou menos no molde de como é uma introdução final do trabalho. Mas não precisa ter. E aí vocês acreditam a relevância, com base nos dados que eu apresentei aqui, ó, da relevância para o campo, da paralisação, dos atrasos, motores, da falta de motivação, sobre a Covid, que eu apresento ao longo da minha justificativa, eu finalizo, então. Ó. Acredito que a relevância do presente estudo encontra-se na possibilidade que, com os achados, seja possível perceber os reais impactos da pandemia, bem como entender essa nova realidade, como essa nova realidade alterou a percepção dos alunos, e a partir disso intervir para melhorar na qualidade de ensino de educação física frente a essa nova realidade, né? E aí, eu botei aqui já é em nível de introdução, né? Finalizar com o objetivo geral específico e depois fazer aquela relevância geral, como eu coloquei ali. Pessoal, alguma dúvida? Eu não sei se estou entendendo mais ou menos, porque às vezes parece que eu estou explicando meio confuso. Eu já expliquei isso Pra aí. mim tá ok. Tá ok? Então tá. Vão gritando aí, prende o grito se vocês não entenderem alguma coisa. Ou acharem que não é assim, fiquem à vontade. Então, finalizar a introdução, né? Acabou a introdução. Falaram. Principal coisa que tem na introdução: 3 tópicos, tá? Você tem que falar do tema de vocês, com algum embasamento teórico. Justificar a proposta de vocês, com base em relevância para o campo e relevância e motivação pessoal, principalmente relevância para o campo, e vocês finalizam com uma relevância geral e ou até mesmo com algum objetivo específico geral, se vocês quiserem. Isso não é necessariamente importante no justificativo, mas na introdução tem que ter, né? Porque não vai ter aquela parte lá que vocês explicam detalhadamente objetivo, problema, etc. Então, vamos partir para o referencial teórico. Como é que se cria um referencial teórico? A partir do tema, né, a gente vai criar subcapítulos. Importante, já vou ressaltar, terminar sempre um subcapítulo com uma pré-introdução do próximo capítulo. Como assim? Vou dar o exemplo da motivação, que é o exemplo que, como eu já fiz trabalhos, é o exemplo que me vem mais na cabeça, né? Estou falando sobre motivação, só que como eu vou falar da educação física, vou começar falando sobre educação, tá? Aí eu falo sobre os documentos, sobre BNCC, sobre o novo ensino médio, sobre o novo ensino médio, os documentos do ensino médio. E aí eu termino. Termino com alguma frase que dê a entender que eu quero analisar como esses documentos se relacionam com a motivação. Por quê? Porque o meu próximo parágrafo, meu próximo capítulo, vai ser motivação. Por quê? Porque eu falo de motivação. Então vamos voltar aqui lá para o tema matemática. Por exemplo, desenvolvimento motor na educação infantil. Qual seria no mínimo quantos, se eu fosse ter esse tema aqui, ó, tá? Imagina. Qual seria no mínimo, quais os dois subcapítulos que eu teria no meu referencial teórico, que vocês acham? Quê? Se eu tivesse usando o tema, tá? Se o meu tema de pesquisa hoje, tá, fosse desenvolvimento motor na educação física infantil, botei só educação infantil, mas só na educação infantil que seja. Quais seriam meus 2 subtópicos do meu referencial teórico? O que eu teria que pesquisar? Quais as 2 principais frentes que eu tenho que pesquisar? Desenvolvimento motor e educação infantil? Isso, exatamente. Olha como eu sou inteligente. Entendeu? Aí se fosse aqui estágios motores nos anos finais do ensino médio, ensino fundamental. Mesma coisa, estágios motores, no caso do desenvolvimento motor, e a educação física no ensino fundamental, né?
e aí eu falaria dos documentos com base voltados para o ensino fundamental, principalmente, né? E principalmente voltado aos anos finais do ensino fundamental. Entenderam mais ou menos como é que começa o referencial teórico? Eu acho, eu vejo com base no meu tema, o que meu tema induz? Se eu falo de futebol, relações sociocultural na educação física, eu tenho que falar sobre futebol, sobre a intervenção do futebol e a relação e a educação sociocultural, e por fim eu tenho que falar sobre educação física escolar, né? Aí eu trago todas aquelas bases que eu já falei. Então, uma coisa que é interessante vocês fazerem sempre ao longo do referencial teórico de vocês, isso eu vou falar depois, mas vou continuar aqui. Achar o marco teórico do tema ou assunto que vocês estão estudando. Então, se eu vou falar sobre desenvolvimento motor, tá? Até o Rezer comentou ontem na aula, mas de uma maneira que ele não curtiu. Até porque o assunto também da aula dele é jogos, né? Então, mas o Galahu são autores, é um dos autores que se usa muito em desenvolvimento motor. Então, se tu vai falar sobre desenvolvimento motor, não é que é obrigatório, mas fica mais legal o teu trabalho se tu cita o Galahu. Por quê? Porque ele é um dos marcos teóricos. O que é um marco teórico? É o autor que, não precisa ser necessariamente o primeiro autor, mas é um dos autores que revolucionou aquele campo, que tornou aquele campo algo mais importante, digamos. Outro exemplo é educação. Tu vai falar de educação, tá? Tu vai fazer um trabalho refletindo sobre a educação. É interessante citar um Paulo Freire, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele é o patrono da educação brasileira, e, enfim, quem fez a licenciatura como a gente, certamente, em algum momento, estudou alguma coisa do Paulo Freire na licenciatura. Então, tem que, pelo menos, não é que tenha, né? Vou deixar isso claro, mas é interessante, dá mais renome. O referencial teórico, como um professor da Unicisp disse uma vez, é como se tu fosse dar uma festa. Tem que chamar as pessoas mais importantes para essa tua festa. Tu tá dando uma festa, o trabalho é uma festa. Tu tem que chamar as pessoas mais importantes para essa festa. Tu vai dar uma festa sobre desenvolvimento motor. Tu tem que chamar os caras mais importantes sobre desenvolvimento motor. Entende? Entenderam mais ou menos essa ideia, né? Então, como é que busca esse marco teórico? Porque às vezes a gente, por exemplo, o Galahu eu sei por cima por ter estudado na graduação, por já ter feito alguns trabalhos que eu citei ele. Mas como é que a gente acha de algum tema que a gente não tem tanta noção? Quem é o marco teórico? Às vezes não tem um marco teórico, né? Por exemplo, parkour. Eu não sei se necessariamente tem um marco teórico específico sobre parkour, mas às vezes tem. Sobre temas, sobre subcapítulos que tu vai falar, ao estudar o parkour, por exemplo. Como é que tu vai achar? Tu vai buscar artigos, livros, e aí tu vai ver. Geralmente tem 1, 2, 3 autores que quase todos citam. E aí tu vai ver. O mais citado geralmente tende a ser o marco teórico. Outro exemplo, Psicologia do Esporte, Samuski. Dietmar Samuski, é um cara que é um dos marcos teóricos da psicologia do esporte, assim como Weinberg e Gold, entendeu? São marcos teóricos da psicologia do esporte. O Samuski, ainda mais relacionado à educação física, né? Ele, da escolar, no caso. O Weinberg e Gold, eles já falam mais sobre o esporte, necessariamente, até o alto rendimento também. Então, jogando com os dois é legal. Tá, mas vamos avançando. Então, se o tema, como eu já falei, se o tema é educação física e o desenvolvimento motor na pré-escola, os subcapítulos do referencial teórico podem ser educação física na pré-escola e desenvolvimento motor, com foco, né, no desenvolvimento motor na pré-escola, que é tua delimitação, né? Tu não vai estudar educação física e desenvolvimento motor, é o desenvolvimento motor na pré-escola, né? Outro exemplo, a motivação nas aulas de educação física no ensino médio. Como eu já falei, educação física no ensino médio, BNCC, os documentos, e motivação. E aí, depende do orientador de vocês. Por exemplo, tu vai falar de educação física no ensino médio. Tá. E aí tu pode separar em subcapítulos pelos documentos. Se tu quiser falar um capítulo, educação física no ensino médio e a BNCC, educação física no ensino médio, e a educação física e o novo ensino médio, por exemplo.
Aí na motivação também, como motivação tem diferentes tipos, tu pode colocar motivação intrínseca, mas isso eu não aconselho tanto a vocês fazerem. Eu fiz no meu TCC, mas depois quando eu fui transformar em artigo, eu tive que tirar tudo isso. E a maioria dos orientadores não pedem isso. Então, se atenham ao tema gerador. O tema gerador é motivação. Fala sobre os tipos de motivação dentro daquele subcapítulo, tá? E aí, o último capítulo do... Então, imagina, tá? Eu fiz um trabalho ali sobre educação física e desenvolvimento motor na pré-escola. Primeiro capítulo, educação física na pré-escola. Segundo capítulo, desenvolvimento motor. Finalizei. E aí, eu tenho 2 subcapítulos do referencial teórico. O meu terceiro subcapítulo, qual que é? É a revisão de literatura. Aí eu vou procurar só artigos e trabalhos que falam especificamente do meu tema. O meu tema, educação física e desenvolvimento motor na pré-escola. Todos os autores que eu achar que fizeram trabalhos similares ou parecidos ao meu, é aí que eu vou colocar. Eu vou sistematizar eles nesse subcapítulo. E aí, nesse caso, né, nesse tema, seriam três subcapítulos, né? Educação física na pré-escola, desenvolvimento motor e revisão de literatura. Entenderam? E aí finalizou o referencial teórico, nessa ideia. Vamos lá. Aí já na metodologia. Aqui eu vou falar bem por cima, né? Mas uma coisa que é legal, independente da metodologia que vocês vão usar, tá? Eu separei em 4 subcapítulos a metodologia, né? A fundamentação teórico-metodológica, que como é um TCC, é legal falar um pouco, por exemplo, vou falar da qualitativa. Tá, mas o que é uma pesquisa qualitativa? O que os autores dizem sobre pesquisas qualitativas, tá? É basicamente isso a fundamentação teórico-metodológica. Eu escolhi a metodologia qualitativa, quais os autores que falam e o que eles falam sobre isso, tá? Procedimentos de coleta. Onde eu vou coletar? Como eu vou coletar? Quando e por que eu vou coletar? Que aí tu pode usar até aquela coisa da introdução. Por exemplo, eu vou coletar na escola X porque é uma escola que eu estudei lá e perto da minha casa. Mas, de novo, isso não necessariamente é importante. Isso é um plus que tu quiser colocar no trabalho, pode colocar. Aí depois tu tem que ter os termos. Eu não sei se vocês conhecem esses termos aqui, mas esses vocês têm que ter para realizar qualquer pesquisa, em termos de questões éticas, né? O termo de consentimento livre esclarecido, que aí é o responsável que assina. Eu acredito que isso aqui, a maioria deva fazer pesquisa, entrevistar ou fazer qualquer tipo de pesquisa com menores de idade, né? Então, tem que ter o termo e também tem que ter o TALE. Em alguns lugares se escreve com C, assim, ó, TACLE. Aí depende, é o mesmo documento, basicamente. É o termo de assentimento livre esclarecido. É basicamente o mesmo TCLE, só que o TCLE é pro responsável, que autoriza o menor a participar. E o TALE é o termo que o menor vai assinar. Então ele tem que, por exemplo, se vai dar um termo para uma criança de 9 anos assinar, ele tem que ser uma linguagem que a criança entenda, né? Então, mas isso aqui é bem tranquilo. Esses termos aqui, se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês depois. O TCLE, o TALE, até mesmo o orientador às vezes tem e envia para vocês, isso é bem tranquilo. O TALE também, o TALE eu acho que eu não tenho, mas dá para colocar no Google e achar. Enfim, isso é mais tranquilo. O importante é que vocês entendam que tem que ter esses documentos. E depois o TAI, né? Que é o documento da escola, que é o institucional. Provavelmente vocês vão avaliar numa escola, então a escola tem que autorizar para vocês realizarem a pesquisa lá. Então tem que ter autorização da escola, dos responsáveis e das crianças. Principalmente dos responsáveis e da escola. Tá? Aí eu botei aqui uma relação entre apêndice versus anexo, que é interessante saber também. O apêndice é algo que eu crio. O anexo é algo que já existe. Se eu pegar uma entrevista, olha, eu botei aqui, roteiro semi-estruturado para entrevista. Eu posso criar ou pegar um existente. Geralmente, os roteiros semi-estruturados para entrevista, eles são criados, tá? Aí tu cria perguntas com base nos teus objetivos específicos, expliquei lá, para tu atingir eles. Aí um apêndice, porque tu criou. Aí tu coloca, ao fim do teu trabalho, depois do referência, tu coloca apêndice A, por exemplo. Aí roteiro semi-estruturado para entrevista. Tá?
Aí depois tem aqui a amostragem probabilística e não probabilística. Probabilística é quando é quantitativa, quando tu quer falar, aquela coisa que eu já falei, quando tu quer falar sobre determinada população. Por exemplo, tu vai avaliar um contexto e tu vai generalizar os dados que tu achar naquele contexto para toda a população. No nosso caso, eu acredito que a gente vai usar mais esse daqui, ó, o não probabilístico. A gente vai avaliar um contexto, 2, 3 contextos que seja, mas a gente não vai generalizar para todos os demais contextos. Justamente porque é qualitativa. Geralmente as pesquisas qualitativas, elas não generalizam, né? Elas abrem espaço para novas discussões, por exemplo. Os procedimentos de análise de resultado. Aquilo que eu falei, se lembram? Que eu falei há uns minutos atrás sobre Bardan? Da análise de conteúdo. Isso aqui, ó, quase todo mundo que faz pesquisa qualitativa usa a Bardan. Eu acho que tenho quase certeza que até no slide, um dos slides que eu vi o Rico colocar, ele coloca o nome dela. É, assim, é um marco teórico da análise de resultados em termos qualitativos, digamos assim. Por quê? Aí tu cria subcategorias, como eu expliquei lá, com base nos teus objetivos específicos, para tu responder finalizar a tua pesquisa, para ter os teus resultados. Teus resultados, então, serão os subcapítulos, os objetivos específicos que tu desenhou lá no início. E por fim, né, os procedimentos éticos, aquela coisa, ninguém vai sofrer nenhum constrangimento, a pesquisa será feita no ambiente X, não sei o que, todos teremos que assinar, aí tu repete os termos aqui, e basicamente está feita a metodologia. Então, aqui na fundamentação teórico-metodológica, tu vai explicar mais ou menos como é a pesquisa que tu pretende fazer, aqui como tu vai fazer, e aqui tu vai dizer como tu vai analisar o que tu vai fazer aqui, e aqui tu pode finalizar. Isso aqui pode vir antes, tá? Geralmente eu coloco no final como quarto parágrafo, mas pode vir antes, que é os procedimentos éticos. Só tipo, tem que deixar escrito em algum lugar que tu vai tomar os devidos cuidados e tudo mais. E aqui também tu pode colocar aquela questão de conselho de pesquisa, tá? Esqueci o nome agora, mas tu tem que geralmente os trabalhos tu tem que enviar para o comitê de ética. Comitê de ética em pesquisa, para eles avaliarem que teu trabalho tá tudo certo e aí tu poder realizar a tua pesquisa. Acho eu, tá? Que o nosso, como não foi dito até agora, acho que a gente vai poder realizar sem necessariamente enviar ao comitê de ética os trabalhos da nossa especialização. Mas em alguns lugares, eles pedem. Então, mas pelo menos isso aqui você tem que ter. Falar dos termos e que ninguém vai sofrer constrangimento e tudo mais. E aí, por fim, para finalizar depois da metodologia, vocês criam um cronogramazinho. Que aí pode ser bem amplo, assim, tá? É bem o que vocês acham que vai acontecer. Então, até coloquei ali, a elaboração do projeto. Até de março a abril vai estar pronto o meu projeto, a revisão bibliográfica. Vocês criam esses subcapítulos até a banca de defesa. Entendeu? Análise dos dados, a finalização do artigo, ou no caso da monografia, se você for fazer monografia, entrega da monografia ao artigo, e a banca de defesa. E aí vocês colocam... O cronograma é só para vocês terem uma base, assim, sabe? Não é uma coisa, precisa ser em julho e agosto que eu vou fazer a coleta de dados. Não, você pode atrasar e tu fazer em setembro. Ou só em setembro, não começar em setembro, não fazer em julho e agosto. Então é bem tranquilo, mas é interessante ter no trabalho também esse cronograma. E, de uma forma geral, é basicamente isso, gente. Alguma dúvida maior, assim, ou que você não tenha entendido? Peraí, vou voltar aqui. Aí. Vitor, tu acha que essa parte do cronograma, a gente acha que essa parte aí seria interessante, talvez, na minha opinião, deixar fora por enquanto, porque esse pré-projeto, esse projeto, essa parte do cronograma dá para incluir depois, quando o nosso orientador já tiver corrigido os maiores detalhes e que a gente tiver uma certeza maior do tempo que a gente vai poder usar para cada parte, né? Isso, como eu falei, o cronograma, ele é uma coisa muito ampla, assim, sabe?
é mais tipo assim, é mais, dada a medida, é mais eu fiz do que eu faço sempre, mas eu vou te dizer, eu me baseio pelo que eu tenho, pelas coisas que vão acontecendo, né? Tipo, mas no projeto final tem que ter, até onde eu sei, daí depende do orientador, mas no projeto final tem que ter, tá? Mas nesse pré-projeto, até vocês podem ver com o Rigo, mas deixa bem aberto, assim, porque é o orientador. Essas questões de cronograma, o orientador vai ajudar vocês. E isso depende também do orientador. Eu já tive orientador que me ajudou a fazer cronograma e tem orientador também que fala assim, o do meu TCC, por exemplo, ele só falou, faz um cronograma lá. E mandou eu fazer, entendeu? Tipo, eu podia botar as datas que eu quisesse. Deu de que, né, tivesse alguma compatibilidade com a data que eu ia entregar o trabalho, por exemplo. Não tivesse uma coisa muito louca, vou entrevistar os alunos em janeiro. É claro que eu não vou entrevistar os alunos em janeiro, porque eles estão de férias. Mas isso é bem aberto, assim, sabe? Ainda mais que o trabalho vão ser feito por vocês, o orientador ele só vai orientar, quem faz o trabalho mesmo é vocês. Então é mais tranquilo. Eu acho que aonde tem que se preocupar mesmo é no escopo do trabalho, de referencial teórico, como vocês vão descrever, a metodologia também que vocês vão utilizar, porque dependendo da pesquisa que vocês querem fazer, ela vai mudar. Vocês vão fazer uma pesquisa, um grupo focal, que nem o Rico falou, vai fazer um relato de experiência, vai observar por determinadas aulas, ou vai fazer só uma entrevista, né, com os alunos, aí tem que transcrever. Aí depois tem métodos de analisar o que vocês coletarem, né, diferentes métodos. Mas é basicamente isso, gente. Alguma dúvida, alguma coisa assim? Pode falar, colega. Tá. Obrigada. Não, na verdade, meu receio era na metodologia, porque eu já tenho assunto, até já conversei com um orientador, que eu gosto muito, meu TCC foi em cima disso até, de inclusão, e fiz um estudo de caso, né? E eu queria seguir nessa linha, porque como eu já trabalhei e tudo mais, é um mundo que para mim, assim, é muito interessante. Só que eu fiquei na dúvida de, tipo, será que a gente vai conseguir fazer as entrevistas e conseguir observar alguma coisa, sabe? Aí eu empaquei na metodologia, eu não sabia como que eu ia fazer para poder pôr em prática o que eu queria fazer, né? De ver as aulas e saber se realmente estava acontecendo aquilo que eu queria que estivesse acontecendo. E essa questão de saber se vai observar ou não, acho que é uma dúvida que quase todo mundo está tendo. Uhum. Porque eu também tenho, eu fiz um negócio, por exemplo, vocês viram ali, o meu trabalho, o meu TCC tem a ver com os impactos do Covid, mas eu já falei, talvez eu nem use esse trabalho. Por quê? Porque daqui a pouco, quando eu for fazer a pesquisa, aquilo que o Rico falou, daqui a pouco, quando eu for fazer a pesquisa daqui a um ano, não tem mais muito por que eu fazer, entendeu? Sim. Então, é mais nesse sentido, entendeu? Eu fiz o projeto ali que, na verdade, esse projeto que eu mostrei para vocês do Covid, era um projeto que eu fiz para um mestrado que eu corri. Corri um mestrado há uns 3 meses atrás, eu acho. De mestrado em educação. Não, ciências sociais. Aí eu fiz um projeto, assim. Eu já tinha algumas coisas escritas sobre Covid, botei lá, dei um enfoque mais na educação e no que eu queria pesquisar. E fiz, só que acabei não sendo selecionado na prova, não passando na prova, mas aí eu tinha o projeto já. Eu só ajustei com as coisas novas para poder usar de TCC. E aí, por enquanto, eu estou seguindo com ele. Até porque esse ano tá bem corrido para mim, eu não tive ainda tempo para pensar em algo muito diferente do que eu já tinha. Mas eu acredito que a questão da metodologia, não tem muito o que fazer, na verdade, né? A entrevista, até pelos TCCs que eu estava vendo esses dias na Unicinos, as bancas acompanhando, a entrevista dá para fazer, assim, até em dada medida, né? Porque tu pode pedir ajuda da escola, dependendo da escola que tu for fazer, e fazer pelo WhatsApp, por chamada de vídeo, alguma coisa assim, sei lá, faz 10 minutinhos uma chamada ali e faz a entrevista. Vai ser bem mais difícil que pessoalmente, é claro. Mas até dá para fazer. Agora, a observação, se não abrir, não melhorar, aí acho bem difícil mesmo. Sim, esse é o meu medo. Aí eu acho que a única ideia é esperar. É ter mais ou menos, tipo assim, tipo um plano A e um plano B. O plano A
no melhor dos mundos, eu vou fazer isso. No pior dos mundos, mais ou menos por ali. E aí tu espera. E aí tu define com o orientador ou com a orientadora. Acho que na aula passada ele comentou que teve acho que é orientando dele, não lembro. E comentou que fez algumas entrevistas também, assim, fez tudo também pelo WhatsApp, fez online ali, porque não tinha como fazer na escola e tudo, né? Sim. Exatamente, é um plano A e um plano B. Não tem muito o que fazer. Ô, Jéssica, deixa eu te perguntar, tu falou com o Alexandre sobre o da inclusão? Ah, tá, é porque eu entrei em contato com a Anie, por isso que eu tô meio perdida, assim, no projeto, porque eu não consegui ainda ter o contato com a orientadora, entendeu? Uhum. Parece que ela tá com um problema familiar, e aí eu não consegui ainda conversar, que também é nessa linha da inclusão, sabe? Uhum. Logo que eles começaram a falar ali, eu já logo perguntei até, porque, na verdade, eu fiquei na dúvida, sabe, sobre o meu tema. Eu pensei em fazer algo na dança, mas daí ia ser algo... Aí eu pensei, meu Deus, hoje em dia, agora, assim como a gente tá fazendo as coisas, eu pensei... Aí, entre o que eu realmente quero para mim e o que eu tenho vontade, né, os dois, a inclusão sempre falou mais alto, tanto que meu TCC foi em cima de um estudo de caso, mas eu queria algo mais amplo agora, sabe? Eu fiz uma coisa só numa menina, uma coisa que foi bem difícil para mim, sabe? Esse estudo de caso. No sentido de que não foi como eu esperava, mas daí eu pensei, não. Daí eu conversei com o professor, ele mandei, assim, tipo, uma prévia do que eu tinha feito do pré-projeto, e ele até vai fazer uma chamada de vídeo com todo mundo, assim, que conversou com ele, para daí depois orientar um a um. Bem acessível ele, assim, gostei, assim. Sim, eu tive um primeiro contato com ela por e-mail, aí depois nos 2 e-mails seguintes que eu mandei, ela não respondeu, aí eu pedi para o Rigo intervir, né, para ver o que estava acontecendo. Aí ele que me disse que ela está com problema de saúde, mas eu vou aguardar um pouquinho, né, vamos ver o que ele vai me dizer. Sim, porque daqui a pouco, né, eles começam a abraçar muito e não vai ter ninguém, a gente não consegue ninguém, né, por isso que eu já outra coisa que eu pensei agora também, que eu já tenho como possibilidade, se daqui a pouco eu não conseguir fazer, então, isso deve ser uma possibilidade. Ele não falou até porque eu também acho. Se tem a possibilidade de fazer uma pesquisa empírica, faz uma pesquisa empírica, né? Que é mais legal. Eu acredito, inclusive, que pesquisa empírica é muito mais... Tu aprende mais, porque tu vai analisar o campo, do que uma pesquisa de revisão. Mas daqui a pouco, né? Não cessar essa pandemia nunca, é uma possibilidade fazer uma coisa de revisão. E aí, se tu vai fazer revisão, eu aconselho vocês a fazerem revisão narrativa. Que eu tenho alguns trabalhos publicados, mas pesquisa empírica eu tenho só um, que é o meu TCC. Porque é mais difícil fazer, é mais trabalhoso. Revisão narrativa, se tu começa a escrever bastante, criar o hábito, é bem mais fácil, entendeu? Porque é uma revisão bibliográfica, só que a diferença é que não é que nem aquela coisa, acho que o Rigo já comentou com vocês, ou se vocês já devem ter visto, alguns artigos que tem até meta-análise, revisão sistemática que se fala também. Essas aí são bem mais complicadinha, porque você tem que pegar um monte, você tem que ter critérios. Na narrativa, que é uma revisão, tem um tipo de revisão também, tu vai analisar certo campo de estudo e entender como ele está e quais são os novos estudos. É mais ou menos isso. Os critérios de busca do artigo é tu que escolhe, entendeu? Tu não precisa explicar por que tu escolheu aquele artigo. Tu escolheu porque tu quis, basicamente. Entendeu? É uma possibilidade. Uma revisão narrativa. E é basicamente parecido com o que tu faz numa fundamentação teórica, tá? A fundamentação teórica de certa forma, é uma revisão narrativa. Tá narrando os autores importantes que tu acredita ser importante para aquele tema, no caso, para aquele teu subcapítulo da fundamentação teórica. Mas é basicamente isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim, alguma pergunta. Não que eu vá saber responder, né? Mas talvez eu possa tentar ajudar. Ou até mesmo debate, né? Porque os outros colegas, eu posso não saber, mas os outros colegas podem saber. Como, por exemplo, a inclusão. Eu não sei quase nada de inclusão, mas ali a Jéssica, acho que a Daniela, não lembro quem que tava falando junto.
Isso, já tem uma relação maior que a inclusão e tudo mais. Acho que é isso, De gente. qualquer forma, tu vai deixar gravado, né, Vitor? Isso tá gravado, eu vou parar a gravação.